Obra Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 49. Várias décadas se passaram. Stephanie, Eric, Georgia, Daniel e outros componentes daquele grupo espiritual estudavam e se preparavam para uma nova experiência. Alguns com disposição e dedicação notáveis, outros enfrentando muitas dificuldades para persistir na vontade de mudança. Várias visitas frequentes à crosta, visando a estudar as transformações pelas quais passava o planeta, para que pudesse melhor se adequar. Esporadicamente, visitavam outras colônias de padrões espirituais diversos, próximas à Terra, onde conviviam com almas em diferentes graus de adiantamento moral, sempre com o objetivo de aprendizagem. Certa ocasião, fizeram breve visita à cidade espiritual Nosso Lar, onde por breve tempo experimentaram a elevada vibração do ambiente. Ao retornar, Stephanie permaneceu em prolongado silêncio e, por fim, indagou a Eli, o instrutor que os acompanhava. Como atingir tamanha evolução? Nosso lar é tudo o que qualquer ser humano pode desejar por morada. Como merecer tal oportunidade? O que poderia fazer para obter essa bênção? Você tem observado a atuação do movimento espírita? Tenho estudado os princípios da doutrina espírita, porém os acho difíceis. Difíceis? O que lhe parece difícil de compreender? De compreender nem tanto, mas de viver. Entendo. E você, Eric? O que tem sentido? Eric, que também participara da expedição, comentou: os ensinamentos espíritas têm me esclarecido muito. Gostaria de poder tornar-me espírita ao reencarnar. Seria ótimo. Temos muito trabalho a ser feito na Terra e precisamos de todos aqueles que possam somar esforços, aproveitando a encarnação para se aprimorar e desenvolver. De fato, os princípios espíritas nos permitem aprender rapidamente verdades que são fundamentais para nosso aprimoramento moral. Sem esses esclarecimentos, muitos atos de renúncia e desapego nos pareceriam absurdos. Graças à compreensão espiritual que a doutrina espírita nos proporciona, percebemos a importância da renúncia, do amor e do trabalho para nosso trabalho de renovação interior. Tocando de leve o ombro de Eric, Eli acrescentou: vejo que já está bem preparado. Isso é excelente, pois o momento de retornarem à Terra se aproxima. Stephanie nada disse. Percebendo sua insegurança, Georgia aconselhou: precisa fortalecer a fé em Deus, minha filha. Ela procurou explicar: a luta na Terra é muito grande. Temo não conseguir fazer aquilo de que necessito. Tenho medo de não ser capaz, de falhar. É assustador pensar em retomar o corpo físico e esquecer tudo o que aprendi até agora. Gostaria muito de não ter de voltar. Todos ficaram calados. Aquele já havia sido tema de outros estudos e muitas palestras. A necessidade de sucessivas encarnações para realizar o trabalho de iluminação interior e conquistar o progresso moral já era compreendida por eles. Depois de longo silêncio, Stephanie reiterou: mesmo sabendo que preciso retornar, tenho medo. Eric sorriu e disse: todos temos receio, Stephanie, mas temos de vencer isso e confiar em Deus. Ele estará sempre a nos guiar. Temos testemunhado a atuação dos espíritos sobre os homens de boa vontade, empenhados em caminhar no bem. Eles nunca estão sozinhos, por mais difíceis que sejam os momentos que atravessam. Você tem visto quanta proteção recebem a todo instante. Conosco não será diferente. É o esquecimento que me apavora. Sinto verdadeiro pânico ao pensar que esquecerei de tudo e terei de recomeçar. Dessa vez, foi Georgia quem abraçou a jovem e ressaltou: estaremos juntos, uns apoiando os outros. Até você, que já tem tanto conhecimento, Georgia, também precisa reencarnar?
Sim, estou apenas iniciando minha trajetória de crescimento espiritual. Muito precisa ser feito e estou pronta para submeter-me às leis divinas em busca de nova oportunidade de aprendizado e crescimento. Eli tomou a palavra para esclarecer. O receio de Stephanie é compreensível e demonstra que ela tem consciência de si própria e também da situação da Terra, que não podemos esquecer. O planeta passa por um momento gravíssimo de transformação. Com efeito, há cerca de 10 anos iniciou-se o processo de expurgo de almas recalcitrantes do mal, que estão sendo levadas para mundos mais primitivos. O momento de transição da Terra se aproxima e vocês viverão dentro desse turbilhão de mudanças, pelas experiências que já viveram e pela consciência que adquiriram, têm condições de trabalhar pela própria renovação, além de colaborar com outros que ainda dormem totalmente inconscientes. Prosseguiram por largo tempo em elevada troca de informações e impressões que a todos engrandeceu. Naquela noite, estavam reunidos em amplo salão, onde aguardavam uma palestra preparatória, pois em breve muitos deles regressariam à Terra pelas portas da reencarnação. A tribuna era ocupada por 6 espíritos que trabalhavam com afinco pelo adiantamento humano. Ernesto se encontrava entre eles. Depois de linda e inspiradora melodia entoada por um coral de quase 100 vozes, Eli fez a abertura das atividades da noite e em seguida apresentou. Sei que muitos não conhecem nosso irmão Ernesto, que tem trabalhado incansavelmente pelo despertar da humanidade terrena. Ele traz importante mensagem para nos transmitir nesta noite. Vem, Ernesto, a palavra é sua. Levantando-se, Ernesto se aproximou de Eli e agradeceu. Obrigado por suas belas palavras, às quais cabe uma correção. Ao invés de trabalhador incansável, sou mesmo devedor consciente. Sei o quanto Jesus fez e faz por mim, e por isso busco incessantemente uma forma de lhe ser útil. Fez curta pausa até que Eli se sentasse. Então, virando-se para o público presente, falou envolvido em suave luz que lhe aureolava o corpo inteiro. Meus queridos irmãos, estou aqui para incentivá-los a seguirem com determinação as decisões que tomaram e as responsabilidades que assumiram. Como muitos de vocês sabem, sou um exilado de Capela, que vive na terra há milênios. Vivi a separação e a distância de seres amados, os quais, por enquanto, só encontro esporadicamente. Experimentei a ascensão intelectual sem a devida elevação moral e hoje compreendo o quanto estava afastado do Criador. Na minha última encarnação em Capela, deixei que o orgulho me cegasse e fracassei em meus objetivos. Tinha condições interiores de perseverar no esforço de renovação e permanecer no orbe que se encontrava em transição, tal qual a Terra na atualidade. Descuidado, deixei que o orgulho me dominasse e, entregue à cegueira espiritual, acreditei que era autossuficiente e que a justiça divina não me alcançaria. Qual não foi minha surpresa quando despertei séculos mais tarde, preso em um orbe primitivo, apartado de tudo que já tinha conquistado e de meus afetos mais queridos. Jesus, no entanto, apesar do mal que persistia dentro de mim, aceitou-me em seu planeta e trabalhou pela minha regeneração. É por isso que, não obstante os momentos de desespero e saudade, tantos que quase me abateram e destruíram a possibilidade da reencarnação, com a proteção de Jesus e o apoio de seus mensageiros abnegados, aqui estou. Nesta noite, servindo ao Mestre e podendo compartilhar com vocês minhas experiências. Por um instante, Ernesto interrompeu-se, como a serenar as próprias emoções, e então continuou. É possível vencer o mal. Vocês reencarnarão em breve, em uma fase de grande prova para a humanidade. É a hora da renovação, da mudança vibracional do planeta,
que de mundo de expiação e provas se transformará gradativamente em mundo de regeneração. Todas as religiões têm falado sobre essa transição, de uma ou de outra maneira, mas em um ponto há unanimidade. Este é um momento de dor e sofrimento para a terra, que colhe os frutos de sua relutância em seguir os ensinos de Jesus. A tarefa que os aguarda é árdua, bem sabemos, até porque, a partir de agora, muitos irmãos que estão situados em abismos espirituais, fugindo da luz, negando-se à reencarnação, serão compulsoriamente levados à vida física como derradeira oportunidade. O mal, portanto, espalhará ainda mais sua influência sobre o orbe. Mesmo assim, vocês têm todas as condições de ser vitoriosos, porque grande número de falanges do bem, vindas de outras dimensões espirituais, se movimenta para auxiliar aqueles que mantêm o firme propósito de trabalhar para o bem de si próprios e dos que o rodeiam. Essas falanges darão sustentação aos espíritos encarnados e também àqueles que permanecem no plano espiritual da Terra, trabalhando para o progresso do planeta. Mais um pequeno intervalo se fez, para em seguida Ernesto dar sequência à mensagem. Por outro lado, como vocês não ignoram, muitos espíritos que não conseguiram aceitar a supremacia do Criador, insistindo em permanecer no mal, ainda se iludem acreditando poder frustrar os desígnios de Deus para a regeneração dos homens. Eles tudo fazem para atrasar o progresso e, se possível fosse, o impediriam. Mas é chegado o momento assinalado pela justiça divina para a renovação planetária. Muitos estão sendo beneficiados com a reencarnação, que representa sua última oportunidade de permanência na Terra. Muitos outros já foram retirados e enviados para mundos em estágio primitivo de evolução, para reiniciar o percurso de todas as etapas de lutas, pois não valorizaram as possibilidades que tiveram. Por isso, meus queridos irmãos, aproveitem sua reencarnação, aproveitem o tempo, a consciência que começa a despertar e mantenham-se acordados. A doutrina espírita que se fortalece no Brasil é um eloquente chamado à conscientização de todos aqueles que já estão preparados para compreendê-la e aceitá-la. Vençam o medo, meus irmãos, porque terão todos os recursos necessários para o êxito. Ernesto voltou a fazer breve pausa e depois, respirando profundamente, finalizou: Estarei com vocês por mais 2 dias e ficarei completamente disponível para esclarecer dúvidas e ajudar em tudo o que me for possível. Uma importante jornada começará, a mais decisiva encarnação que vocês já tiveram. Será nela, provavelmente, que terão melhores condições para as realizações individuais de que necessitam. Que Jesus nos envolva a todos com seu amor, iluminando nossas mentes e nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Quando a preleção terminou, a emoção dominava a todos. Ele estava envolvido em intensa luz azul, e do céu desciam pequenas gotas de energia sobre os presentes, fortalecendo, curando e auxiliando. Foi a muito custo que o salão por fim se esvaziou. Todos queriam passar o maior tempo que pudessem na companhia daquela alma que os inspirava com simplicidade e sabedoria. Alguns meses mais tarde, muitos dos que haviam participado daquela reunião retomavam corpo na terra, iniciavam uma de suas mais importantes reencarnações. A resistência contra o bem se intensificava, e muitas falanges de espíritos infelizes e recalcitrantes no mal espalhavam sua influência entre todos os povos. Pressentiam ainda que inconscientemente que era chegado o momento de transição da Terra. A doutrina espírita, descortinando a essência das verdades espirituais ensinadas por Jesus, tornava-se alvo primordial dos ataques das trevas. Para seus agentes, era imperioso calar os seguidores da doutrina, que trazia no bojo a possibilidade de despertar a consciência dos homens, tal como Jesus fizera aos primeiros cristãos e depois
alguns reformadores haviam tentado. Aqueles espíritos recalcitrantes no mal tinham urgência de ampliar sua área de ação. Deviam passar a exercer maior controle sobre a mente dos seres humanos, fazendo-os servir voluntariamente aos seus intentos. Era necessário entorpecê-los, anestesiar ainda mais suas consciências, para que não vissem, não ouvissem e, principalmente, para que não conseguissem pensar.